Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos para o nosso encontro semanal pela TV Cultura Vale do Aço. Dados do IBGE mostram que em 1980 a expectativa de vida do Brasil era de 62 anos e meio. A população se concentrava na faixa de 19 anos e 6,1% dos habitantes do país eram idosos. Passadas mais de 3 décadas, a população já se concentra nos 29 anos de idade e os idosos totalizam 10% da população. Em 2030, eles serão 18% e em 2060 representarão 1/3 da população, apontam os dados oficiais. Mas será que o país tem se adaptado para essa nova realidade? Quais os desafios de quem se aposenta? Quem vem nos falar sobre o assunto é o presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais, Robson Souza Bittencourt. Presidente, seja bem-vindo à TV Cultura. Prazer é todo meu estar aqui com vocês da TV Cultura e com os ouvintes da TV Cultura. O senhor esteve em meados de setembro em Ipatinga e veio fazer uma palestra para os aposentados sobre cidadania e participação. Nós vamos conversar essa entrevista, portanto, justamente com esse assunto. Como é que tem sido o protagonismo dos idosos na sociedade hoje? Na realidade, o protagonismo dos idosos hoje ele está deixando a desejar. Nós estamos fazendo um trabalho, iniciando um trabalho de incentivar mais, de procurar fazer com que os idosos, os aposentados, os pensionistas possam participar mais, ter mais ações dentro da sociedade como um todo. Tá, eu vejo inclusive na camisa que o senhor usa aí do Congresso Regional de Aposentado e da Pessoa Idosa, que é da Associação dos Aposentados aqui de Ipatinga, o lema, né, protagonismo e empoderamento da pessoa idosa por um Brasil de todas as idades. E eu citei no começo da entrevista que já são 10% da população. Na realidade, inclusive, esse lema é o lema da 4ª Conferência Nacional do Idoso, que vai ser realizada em dezembro em Brasília. Já está, o governo já vem trabalhando para a realização dessa 4ª conferência. E dentro desse contexto, né, esses números eles são reais, a proporcionalidade inclusive de trabalhador para aposentado está só descendo, é decrescente o processo, né, em função do número de aposentados que estão dentro do mercado hoje. Os trabalhadores estão se aposentando, o índice de natalidade está só caindo, então com isso a proporcionalidade de quem está contribuindo para a Previdência para manter esse regime está só caindo. Nós vamos ter aí em torno de 9-1 em 2020, 2023, 2030, 2040 em torno de 4-1. Isso é péssimo. Mas nós temos que ver o quê? Alternativas para que a Previdência possa manter esse regime, manter as aposentadorias e pensões, cumprir com todos os seus compromissos. A questão da aposentadoria, do benefício previdenciário, é apenas um aspecto dessa história toda. Tem toda uma situação, por exemplo, o envolvimento do idoso na sociedade. E eu volto àquela pergunta que eu fiz na abertura. O país, a sociedade brasileira tem se preparado para lidar com a população cada vez mais idosa? Na realidade, o Brasil hoje tem muitas leis. Leis é o que não falta. Porém, essas leis elas não estão sendo colocadas em prática na sua integralidade. Exemplo disso, Estatuto do Idoso, Política Nacional do Idoso. O Estatuto do Idoso, por exemplo, tem vários artigos que não tem ainda a sua regulamentação. Então, não se coloca em prática. Na realidade, nós temos um segmento hoje que está sendo vilipendiado, né? Está sendo colocado à margem da sociedade. Esta é uma realidade dos aposentados e pensionistas, dos idosos de uma forma geral, porque nem todo aposentado é idoso, nem todo idoso é aposentado. Mas a grande maioria é idoso. E o Brasil está envelhecendo. E as ações para se romper essa barreira de deixar à margem, isso vem sendo trabalhado muito lentamente, muito vagarosamente, e nós, enquanto representantes desse segmento, enquanto associação de aposentados, enquanto federações de aposentados, confederação, nós estamos fazendo todo o possível, todo o esforço para que governos, para que representantes de entidades legais possam estar reconhecendo os idosos dentro do Brasil. O senhor acredita que os aposentados, ou as entidades que representam os aposentados e idosos, são ouvidos na hora que os governos
todas as esferas, municipal, estadual, federal, vão definir o que se chama de políticas públicas, quer dizer, políticas, ações que atingem diretamente essa camada da população? Na realidade, eu digo sinceramente que não. Nós, enquanto dirigentes, não somos convidados, como deveríamos ser, pelas autoridades, sejam ele qualquer instância, qualquer faixa de representação, municipal, estadual, principalmente a federal. Nós não somos convidados para as negociações, para as discussões daquilo que envolvem os direitos dos aposentados e pensionistas. Voltando um pouco à questão das conferências, tudo aquilo que se discute em conferências, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual e principalmente no âmbito federal, não se leva a cabo as decisões tomadas nesses pleitos. Então não se cumpre o que foi discutido, o que foi debatido, o que foi aprovado e deliberado nessas conferências. Então, governos se omitem e omitindo, obviamente, que nós somos prejudicados. Bom, até agora nós falamos do lado negativo dessa história toda. Vamos falar um pouco do lado positivo. O senhor lida com aposentados no estado todo, em situações muito diferentes, mas tem um lado bom também de se chegar a uma idade que não tem mais aquela obrigação de passar a mão na carteirinha e ir lá bater o cartão, de ter um espaço maior para a família. Como é que é o lado bom dessa história? O lado bom da história é que você passa a não ter a obrigatoriedade do trabalho. Mas, na realidade, o que nós sempre pregamos e levamos para os aposentados, pensionistas, idosos e até mesmo para aqueles trabalhadores que vão se aposentar, de que o aposentado, ele não deixa de trabalhar. Ele aposenta do trabalho, mas ele não aposenta da vida ou para a vida. Ele continua, sim, atuando, ele continua sendo ali um ator ou um autor das suas ações e das suas necessidades de discutir, de envolver a questão familiar, a questão social para a vida do cotidiano dele. Mesmo porque ele acumulou um grande conhecimento que a sociedade não pode dispensar, não é, presidente? Com certeza, ele se tornou um formador de opinião, né? Então, ele passa a ser uma pessoa procurada. Por quê? Porque ele é que vai, inclusive, formar ideias, declinar rumos para a família e para a sociedade também. Ok. Nós vamos agora a um rápido intervalo e nós voltamos logo na sequência. E aí nós vamos tratar de um outro assunto espinhoso, que são as mudanças nas concessões dos benefícios da Previdência Social. É um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje tem como convidado o presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais, Robson de Souza Bittencourt. E numa rápida passagem por Ipatinga, nos presenteia aqui com a presença nos estúdios da TV Cultura. Robson, assunto agora, concessão de benefício da Previdência Social. Uma série de mudanças já foi adotada e mais mudanças vêm pela frente. A começar com essa história da insistência do governo dizer que a Previdência tem um rombo. Como é que o senhor vê essa afirmação insistente de técnicos do governo de que tem rombo na Previdência? Quer dizer, as contas não fecham entre aquilo que é arrecada e o que tem que pagar. Olha, essa questão do rombo na Previdência é uma falácia antiga. De entra governo, sai governo, a Previdência está sempre com rombo. Nós temos dados técnicos
que confirmam, que aprovam e dizem que a Previdência ela é superavitária. Ou seja, não dá é lucro. Exatamente. Ela é superavitária, ela consegue cumprir com todos os seus compromissos de pagamentos de benefícios de aposentadorias, de pensões, de benefícios assistenciais, de pagamento de servidores e ainda tem saldo positivo. Porém, o governo, o que ele diz? Ele não diz, ele contradiz essas afirmações dos técnicos da ANFIP, da Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, dizendo que a Previdência está deficitária. Inclusive lançando aí, lançando a volta da CPMF, né, dizendo que 0,2% é para pagar benefícios de aposentadorias e pensões. Isso é uma inverdade. Na realidade, isso não vai para a Previdência. A Previdência, se ela fosse de fato deficitária, o próprio governo não retiraria a título de desvinculação das receitas da União, que é a DRU, 20%. E, aliás, tem um projeto no Congresso Nacional para transformar de 20% para 30%. Esse dinheiro é retirado da arrecadação bruta da Seguridade Social, da Previdência Social, para o governo gastar aonde ele quiser, sem ter que prestar contas. Tem os refinanciamentos que são feitos ao longo das décadas. Refis feitos pelo governo, junto a empresas, clubes de futebol e etc. E isso são refinanciamentos feitos ao longo do tempo. Eles fazem o financiamento, não pagam aquele, fazem outro e assim vai. Tem as desonerações da folha de pagamento. As empresas negociaram com o governo, ou o governo negociando com as empresas, para reduzir impostos das empresas pagando ao governo, aos cofres da Previdência Social. Eles vão passar a pagar percentual sobre lucro. Sob a alegação do governo de quê? De aumentar o emprego, a empregabilidade. Na realidade, isso também não está acontecendo. Nós estamos vivendo aí uma recessão, nós estamos vendo aí um momento em que as empresas estão demitindo. E, mais uma vez, as empresas foram beneficiadas. A Previdência está sendo sacrificada com essa arrecadação, mas quem está sendo sacrificado é o aposentado e o pensionista, porque não tem os seus reajustes dos benefícios de aposentadorias e pensões como deveriam ser. A pergunta que eu queria fazer era justamente essa. Se é superavitária, se tem um valor entrando maior do que o que se gasta de fato com o aposentado, teria recurso, então, para pagar um benefício maior? Com certeza. A Previdência ela tem superávit. Só em 2014, o superávit foi de quase 70 bilhões, superávit, cumprindo com todos os bilhões. Então, nós não precisamos de tudo isso para poder promover os reajustes da qual nós estamos reivindicando. Os aposentados já estão perdendo já quase 87% dos seus benefícios para aqueles trabalhadores que pagaram acima de um salário mínimo. 70%? Exatamente, 87%. 87% de perda. Isso. Tem ação na justiça à vontade tratando desse assunto, reparação de perdas? Sim. As ações na justiça são as que têm um volume maior hoje, sobre essa questão previdenciária. É o país inteiro. São mais de 32 milhões de pessoas beneficiadas da Previdência Social que utilizam desse mecanismo, porque, na realidade, eles não têm outra opção. Uhum. E são ações que dão resultado, demoram para sair? Como é que é a situação? As ações são demoradas, demanda muito tempo, realmente. Nós temos problema também com o judiciário. O volume de ações é muito grande e poucos juízes para poder estar trabalhando sobre essa questão. Certamente na esfera federal, Judiciário Federal, né? Sim, na primeira, segunda instância e no Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos passar aqui para uma outra situação, que é a medida provisória 676/15. O que trata essa medida provisória? Ela prevê um novo cálculo, uma nova fórmula para que as pessoas se aposentem, e as pessoas passariam a se aposentar, então, com 85 anos para mulheres e 95 anos para homens. Como é que o senhor vê essa medida? Na realidade, isso é o fator previdenciário, né? É a tábua de cálculo, que é a mirabolante. Que soma a idade da pessoa? Sim, a idade da pessoa com tempo de trabalho, né? Na realidade, essa questão do fator previdenciário. Nós, aposentados e pensionistas, enquanto segmentos, enquanto representantes desse movimento, nós conseguimos, em 2010, derrubar o fator previdenciário no Congresso Nacional. Votado na Câmara, depois votado no Senado, e nós derrubamos. Foi para a Presidência da República. E então, na época, o então presidente Lula vetou a queda do fator previdenciário. Então foi mantido.
não teve apreciação do veto, está parado até hoje. Então nós esperamos o quê do governo? Que esse veto ele possa ser analisado, discutido novamente, apreciado pelo Congresso Nacional. Enquanto isso não ocorria, o que aconteceu? O governo lançou uma outra proposta, outra sugestão para novas aposentadorias, uma nova fórmula de cálculo, né? O governo estava querendo implantar de imediato o 95-105, coisa que foi rechaçado pelo movimento sindical, através das centrais, e por nós, movimento de aposentados e pensionistas, através das entidades de base, das federações e da nossa confederação em Brasília. E nós conseguimos também mudar esse aspecto dessa discussão dentro do Congresso Nacional e permanecendo o 85-95, menos mal. O prejuízo é menor para o trabalhador quando vai se aposentar. Porque se fosse da outra forma, que o governo estava querendo implantar, poderia ser prejudicial acima das condições dos trabalhadores. Tá? Então nós estamos agora o quê? Continuando com o nosso trabalho de derrubar o fator. Não é fácil fazer isso, derrubar. Né? Derrubar um veto não é fácil. No Brasil tem histórico que não se derruba veto. Infelizmente é dessa forma. O parlamentar ele vota, ele aprova uma matéria, vai para o governo, veta, quando volta ele não assume aquilo que ele votou no primeiro momento, ou na primeira instância. Na segunda instância, aqui é com veto, ele acaba voltando atrás. Por quê? Porque existem as negociatas de governo com parlamentar. São as famosas negociatas de balcão dentro do Congresso Nacional, que prejudica o trabalhador, que prejudica aposentado e pensionista, que prejudica o povo brasileiro. Tá. O fato é que hoje o que está em vigor no Brasil é esse cálculo, 85 para as mulheres e 95 para homens, somando idade e tempo de contribuição. Isso, exato. Agora o governo tem também uma medida provisória que trata o chamado dispositivo progressivo. Né? Por esse dispositivo, as somas da idade e do tempo de contribuição deverão ser aumentadas em 1 ponto a cada ano a partir de 1º de janeiro de 2017 e aí vai pelos anos seguintes. Subsequentes. Como é que o senhor vê essa medida? Na realidade, essa matéria, ela vem o quê? Ela vem colocar de novo o que o governo queria, implantar o 95-105. Porque com essa progressão vai chegar nesse patamar em pouco tempo. Então o governo ele está usando de uma artimanha, tá certo? Para poder aprovar aquilo que ele queria antes. Então eu acho que isso é uma tremenda, de uma injustiça que está sendo feita e muita gente não entende a fundo como que isso se procede. Então acha que o governo está sendo até bonzinho. Na realidade não, ele não está sendo bonzinho, ele está prejudicando mais uma vez. Presidente, quem que está lá dentro do Congresso defendendo os interesses dos idosos e dos aposentados? Olha, na realidade, quem está lá dentro hoje em termos de entidade são os aposentados e pensionistas. Somos nós, entidades de aposentados, federações de aposentados, associações, confederação. E aí de vários estados e de vários estados, central. E tem a confederação em Brasília. Uhum. Na realidade, hoje nós temos o quê? Não temos nenhuma central que assume de fato essa condição. Todas vão acompanhando a nossa confederação, o nosso movimento, chega um determinado ponto que as centrais saem. Elas fogem do debate. Por quê? Porque não é interesse. Central hoje virou braço do governo. Essa é um fator preponderante na atuação de governo. Lembrando que elas representam os trabalhadores que amanhã vão ser aposentados. Né? Sim. Fala também de um outro assunto, presidente. Se é que representam trabalhadores. Uhum. As centrais estão muito omissas. Pois é. Pensão por morte, houve uma mudança recente aí, a pensão por morte tem uma certa idade, deixou de ser definitiva e ela agora apenas temporária. Isso tem gerado reclamações lá dentro da federação? Sim, com certeza. Tem várias reclamações e nós também entramos nesse debate também, porque o governo queria acabar com a pensão por morte. Tá? Na realidade, não acabando com a pensão por morte. Então, reduziu para 50%. E nós, no debate, na discussão, na pressão, na mobilização, nós conseguimos fazer com que mantivesse o 100% do benefício para as pensões por morte. É lógico que teve aí agora um processo, né, a partir de uma determinada idade, que tem ali uma outra fórmula para acompanhar. Mas mesmo assim nós conseguimos fazer com que a pensão por morte se fosse mantida.
Presidente, o senhor tem estudado também sobre os modelos de previdência que se adotam em outros países, porque o caso brasileiro não é um caso isolado no mundo, né? Vários outros lugares do mundo certamente têm algum tipo de benefício. Como é que é lá fora? Essa questão da previdência é uma questão mundial, de fato. Nós temos conhecimento que discussões nesse nível estão partindo em todos os países. O caso, por exemplo, da Grécia, exemplo típico da Grécia. Colocou-se a Previdência como um fator preponderante de que estava quebrada também a Previdência na Grécia. E que os trabalhadores aposentados não teriam direito a receber aposentadoria. Então eles começaram a reduzir o vencimento das aposentadorias dos trabalhadores aposentados. Agora, essa questão de previdência pública, nós entendemos que a previdência pública brasileira é uma das melhores do mundo. Ela tem um papel fundamental no Brasil. Entretanto, o que se fazem com a previdência é que coloca-se como se fosse um saco sem fundo. Tudo sai da previdência, tudo sai dali. Ali é fácil de se retirar dinheiro. A Seguridade Social brasileira, ela vem tomando vamos dizer assim, um roubo. Eu coloco roubo, não é rombo, é roubo, tá? Que se tira da Previdência para outras finalidades e não repõe. Nós temos aí fatores já confirmados, né, de que construção de Brasília, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, tudo saiu de onde? Saiu da Previdência, da união dos IAPs na época. E isso veio o quê? Tirar dinheiro sem reposição. Então, com essa unificação da Receita Federal, com a Previdência, então tudo isso aí o quê? Acabou com a dívida que o governo tinha com a Previdência Social. Então, nós estamos numa situação onde o governo não coloca na Previdência o que ele deveria. Benefícios assistenciais, por exemplo, são pagos com dinheiro da Previdência Social. Deveria ter o repasse do governo federal, da União, para a Previdência, para cobrir os benefícios assistenciais. Os trabalhadores rurais, por exemplo, em 88, eles foram incluídos na Constituição brasileira. Então, não sou contra, nós não somos contra, não. O trabalhador rural, ele tem direito, sim, também de ter um benefício. Mas o empregador dele tem a obrigação de contribuir também. Exatamente, eles não contribuíram. Agora, isso daí também teria que sair de onde? Da União, para poder assumir esse custo também. Mas mesmo com tudo isso, a Previdência continua sendo superavitária. Ok. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Eu espero que essa entrevista aqui com o presidente Robson, da Federação dos Aposentados, seja esclarecedora para você que nos acompanha pela TV Cultura e sempre ver o aposentado reclamando da situação dele pelas ruas, pessoas que se aposentam aí com 2, 3 salários equivalentes, né, a 3 salários mínimos, que se chama piso previdenciário, e ao longo do tempo está recebendo a metade disso, talvez até menos, tem vários casos que nós conhecemos. É uma forma de você entender por que isso ocorre e principalmente no próximo bloco você vai entender, vai aprender como se preparar melhor para uma aposentadoria, para uma velhice mais saudável e menos traumática do que tem sido. É um minuto só. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste.
O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje trata do assunto aposentadorias e a situação dos aposentados no estado de Minas Gerais, e tem como convidado o Robson Souza Bittencourt, que é o presidente da Federação dos Aposentados de Minas Gerais. Robson, há um estudo sobre longevidade, e esse estudo mostra que poucas pessoas, quando estão aí ou no começo da vida profissional ou na metade da vida profissional, elas não se preocupam em preparar-se para daí a alguns anos, 20, 30 anos, se aposentarem, quer dizer, deixar a vida, a atividade profissional e passar a cuidar mais de si e da sua família, né? Que problema que isso gera quando a pessoa chega lá na frente e diz, opa, a partir de hoje eu não tenho mais que bater o cartão, eu estou por minha conta, tenho uma vida própria, né? Em que situação que as pessoas estão chegando nessa condição de aposentado? O trabalhador, quando ele chega numa condição dessa, sem ter uma preparação para a aposentadoria, coisa que nas grandes empresas havia esse trabalho, esse tipo de atividade promovido por profissionais dentro das empresas, para quando o trabalhador tivesse faltando 6 meses, 1 ano para se aposentar, ele estaria passando por um processo de um aprendizado, de como deixar de trabalhar para poder se aposentar. O que seria a vida após o trabalho? E essas empresas foram rompendo com esses trabalhadores, foram eliminando de suas atividades esse tipo de trabalho, que seria de fato um serviço social muito grande para preparar o trabalhador para a aposentadoria. Porque quando ele passa de supetão, deixou de trabalhar e foi se aposentar, ele vai sentir a vida mudou tudo. Ele vai fazer o quê? Eu tinha um hábito de levantar cedo, tomar café, sair correndo para trabalhar, agora eu levanto, eu não tenho que fazer nada, eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Acaba depois a mulher falando assim, puxa vida, vai fazer alguma coisa na rua, você está me perturbando. Eu não aguento mais ver você dentro de casa. Na realidade, então, nós temos o que hoje? Nós temos uma situação onde o trabalhador, ele não consegue deixar a vida cotidiana do trabalho. E isso nós falamos sempre para os nossos aposentados. E divulgamos sim isso. O trabalhador, quando ele aposenta do trabalho, mas ele não se aposenta da vida. A vida continua. Então ele tem que procurar atividades, ele tem que procurar estar sempre atuando de alguma forma. Por isso é que nós estamos sempre trabalhando para que o trabalhador, quando se aposente, ingresse nas entidades de aposentados, uma associação de aposentados, para que ele possa ali poder dar a sua colaboração, dar o seu trabalho consciente que ele sempre fez pelo social, pela vida dele, pela família dele, pelo coletivo do município, inclusive. Inclusive o debate de ideias, de mudanças, as entidades têm esse papel do debate. Sim, e com certeza muito debate, por isso é que nós falamos a questão da cidadania, da participação, a questão do protagonismo, porque os aposentados e pensionistas, eles são protagonistas, eles são os atores, né, de todas essas situações que nós estamos sempre discutindo e debatendo do município, na família e no social como um todo. Essa pergunta aqui retoma um pouco o bloco anterior, quando nós tratamos muito da questão econômica do aposentado, mas tem uma história aí dos empréstimos consignados que foi oferecido pelo governo e é oferecido ainda por instituições até hoje. Você vê uma imensa publicidade desses empréstimos consignados. O que tem representado isso para a vida do aposentado? É solução ou problema? É um caos. Por quê? Primeiro, o consignado ele começou na era do presidente Lula, seu primeiro mandato. Ele lançou o consignado para o trabalhador da ativa e lançou o consignado também para o aposentado e pensionista. Ele buscou com isso o quê?
movimentar a economia no país. Ele trabalhou a economia no país, ele procurou fazer PIB, Produto Interno Bruto, usando o aposentado, usando o trabalhador na rotatividade financeira dentro do país, com facilitação de empréstimos junto a instituições financeiras e bancos, para poder gerar economia. O trabalhador e o aposentado pegavam o empréstimo, ia no mercado, comprava uma coisa, ia na loja, comprava outra coisa, reformava a sua casa e foi gerando economia em todos os setores. Essa foi o modo mais fácil que o PT e o Lula encontraram para poder gerar economia e gerar emprego no país. Isso perdurou no primeiro mandato, no segundo. Mas o aposentado, o pensionista e até o trabalhador, mais o aposentado e pensionista em evidência, começaram a ficar endividados. Isso tornou-se uma bola de neve. Ele ia terminando, chegava num determinado ponto, pagava uma parcela das mensalidades que ele fazia do empréstimo, ele já renovava, e aí foi sucessivamente. E automaticamente ele começou a tirar uma fatia do dinheiro que ele mantinha a família, ele e a família, para pagar empréstimos. Isso tornou-se até casos judiciais, inclusive. O Ministério Público entrou em várias questões nesse aspecto. Com isso, o consignado proliferou no país, de uma certa forma, onde até entidades começaram a usar os aposentados para poder fazer empréstimos consignados, para poder falar que estavam movendo ações contra a Previdência Social e, na realidade, estavam burlando os aposentados, roubando dos aposentados. Então, o aposentado no Brasil, ele é sempre foco de tudo que é de ruim. Seja de governo, seja de instituições financeiras, são prejudicados a todo momento. E nós sempre dizemos o seguinte: o empréstimo consignado, ele não é ruim, desde que ele seja programado, desde que ele seja adquirido ou trabalhado para cumprir com um compromisso que fosse necessário sem comprometer a sua vida financeira familiar. Isso é o que nós fazemos e divulgamos a todo momento. Mas, infelizmente, vem familiares, vem netos, vem filhos que usam os aposentados, pensionistas para essa finalidade. E quem paga a conta é o aposentado e o pensionista, não os parentes. Chegou ao nosso conhecimento a história de aposentados que têm até 2 ou 3 empréstimos. Não há um excesso também de liberação? Porque se já tem um, teria que ser quitado primeiro, pela lógica. O sistema financeiro, ele funciona dessa forma, né? Você tem, o aposentado ele tem até 30%. Para uma margem consignável. Mas você tem uma outra financeira que chama o aposentado e fala: olha, você não precisa de ter margem aqui não. Você empresta, vou te emprestar aqui com cheque, arruma várias formas para emprestar, independente da questão dos 30% que não entra no cálculo. Então ele faz empréstimo com 1, 2, 3, até 4 lugares, mas de outras formas. Ele acaba não tendo no final do mês nem um dinheiro para sua alimentação. E tem casos desses na associação? Tem, nós temos vários casos. Nós temos casos aí que é caso de polícia, inclusive. Ciranda financeira, isso? Sim, com certeza. Ok. Bom, muitos aposentados não levam em conta que depois que saírem da atividade profissional, eles vão ter uma queda na arrecadação, no pagamento mensal. Trabalhava, vamos supor, R$5.000 por mês, não vai receber isso como aposentado. Esse que é o problema, na hora de fechar as contas de casa que ele começa a buscar empréstimo para suprir o orçamento? Entendemos o seguinte: quando ele se aposenta, primeiro, ele já começa com uma perda no seu benefício inicial em função da fórmula que é calculado o benefício, que é justamente o fator previdenciário. Isso aí já tem uma arquitetura nesses cálculos que, segundo até o senador Paulo Paim disse, que é um cálculo mirabolante, é uma tábua assustadora que afugenta o trabalhador para se aposentar. Então ele já começa recebendo um benefício menor. E ao longo do tempo ele vai perdendo o seu poder de compra, porque não vai ter nos seus reajustes normais ou que deveriam ser de acordo com o que demanda a Constituição ou aquilo que realmente nós entendemos em termos de situação legal do trabalhador quando se aposenta. E, ao mesmo tempo, os problemas vão surgindo, o envelhecimento vai aumentando, a saúde é complicada, ele não tem uma saúde pública de acordo. A alimentação e medicamento muda tudo. Com certeza, altera tudo. Então, ele já passa a ter gastos com isso também. Ele não tem o medicamento que ele precisa no setor público, então ele tem que comprar um remédio. A alimentação muda.
Problemas na família, o filho perdeu o emprego, volta para casa, o aposentado voltou a ser arrimo de família. Então ele tem que arcar com o retorno do filho para dentro de casa, ou da filha para dentro de casa, neto se tiver. Então tudo isso tem um peso. E aí ele começa o quê? Eu tenho que buscar uma alternativa. Então ele vai no consignado, mas aquilo ali é só um paliativo. Um paliativo para a questão que surgiu, mas para ele, em termos de endividamento, é eterno. Já que o senhor falou de saúde, com a relação aos planos de saúde, como é que eles tratam o aposentado? Olha, primeiro que o aposentado, nem todos os aposentados têm condição de pagar um plano de saúde. Infelizmente não tem, porque é um absurdo os valores dos planos de saúde no Brasil. Gostaríamos que o Brasil fosse atender, de fato, o povo brasileiro, como demanda a Constituição, que a saúde é dever do Estado e da União. Que se tivesse uma saúde pública a contento, o atendimento público de fato, quando você chega num posto de saúde, numa UPA, num hospital, e fosse de fato atendido como deveria. Então, na realidade, nós não temos isso. Nós somos reféns da saúde no Brasil. Infelizmente, o nosso povo brasileiro, o aposentado, o pensionista, principalmente o idoso, ele está morrendo na fila do sistema público de saúde. Bom, aí vem o especialista e fala assim, porque quando a pessoa está trabalhando tem que pensar melhor num plano de complementação de aposentadoria, um fundo de pensão, se for empresa pública federal, se for uma grande empresa, tem aí as caixinhas, chamadas caixinhas, é o caso, por exemplo, da Uzi Minas. O que o senhor, avaliação, a opinião que o senhor tem sobre esses, ou aposentadoria complementar ou fundos de pensão? Eu, para falar a verdade, por exemplo, eu tenho fundo de pensão. Eu trabalhei no sistema de telecomunicações, no antigo sistema Telebrás, que era um sistema Telebrás que era também superavitário, vamos dizer assim, né? Isso antes da privatização das comunicações. Com certeza. Depois que privatizou, acabou. O sistema de telecomunicações do Brasil morreu, acabou. Para o senhor foi compensador? Para mim foi compensador em termos de fundos de pensão, porque a partir de uma época, a partir de 1999, todo trabalhador, quando adentrava na empresa ou nas empresas do sistema Telebrás, tá, ele era obrigatório estar também participando do fundo de pensão. Tá? Quem até 99 tinha que optar, participar ou não, muitos não optaram. Hoje eu tenho um benefício de aposentadoria da Previdência Social e tenho o benefício do fundo de pensão. Mas muitos trabalhadores não foram agraciados de fato como deveria, porque os próprios fundos também começaram a dar problema. O caso, por exemplo, do fundo dos Correios, Postales. do Postales, quer dizer, é o tal do rombo no fundo. Quer dizer, os trabalhadores aposentados que têm ali o seu vencimento ou o seu benefício através do fundo, eles vão começar a ter problema. Quem é que vai ressarcir isso? Quem é que vai cobrir isso? O governo? A União? Duvido. Por isso é que eu tenho dito, a hora que sair a CPI dos fundos de pensão, todos os fundos vão apresentar problema. A Sistel, por exemplo, hoje, ela está um impasse muito grande com os sistelados, os participantes do fundo, para poder repassar a participação nos lucros. Que eles entendem que tem que ser todo para a Telebrás e não para o trabalhador sistelado. E tem o fundo complementar de aposentadoria que é privado. Esse você compra em instituições financeiras no mercado. Seria uma boa também? Olha, isso aí tem que ser muito bem analisado, tem que ter uma cautela muito grande para poder entrar nesse processo. Porque isso não é barato. Fundo, com certeza não. A aposentadoria complementar é caríssima. A pessoa paga todo mês uma mensalidade e é por 15, 20, 30 anos. Isso. E nem todos, é aquilo que eu falei, nem todos têm condição de entrar num plano desse. São poucos. Os benefícios hoje que as pessoas têm para poder estar bancando um plano, ou um trabalhador para estar bancando um plano desse paralelo, para quando se aposentar ter uma vida melhor, está muito difícil, é muito pesado financeiramente. Que recomendação que o senhor faria, então, para o trabalhador que está nos acompanhando nesse momento pela TV Cultura? Seria procurar um especialista no assunto? Sim. E falar assim, olha, eu preciso ter um futuro melhor daqui a 30 anos, o que eu tenho que fazer? Sim, eu acho que é a melhor opção. Procurar um especialista, fazer um cálculo, sugerir propostas para que ele possa fazer uma avaliação melhor da renda dele para ver se vai suportar aquilo ou não. E não é suportar por 6 meses, 1 ano, não. É suportar por 1 ano, 2, 5, 10, 30 anos. Já quase no fim do programa aqui, presidente, uma outra coisa triste também que chegou ao nosso conhecimento é que algumas pessoas chegam numa situação tão calamitosa, elas têm que ir para um abrigo porque não conseguem se manter mais. O senhor tem conhecimento de casos parecidos com esse?
Pessoas que foram abrigadas porque não têm condição de se manter mais como aposentado. Olha, a aposentadoria no Brasil hoje, ela acaba passando por momentos difíceis. É aquilo que nós vamos falando desde o começo. É a questão financeira. A questão do relacionamento familiar após a aposentadoria. Então, existem muitas situações, agravantes até, entre familiar. Começa lá dentro da família, o desentendimento familiar, em função da questão financeira. Então, há o desagregamento familiar. E outra, cadê o plano previsto, está até previsto no próprio estatuto, da questão do percentual para moradia, por exemplo, para uma família. Um acolhimento familiar, o atendimento através da assistência social a essas famílias com dificuldades. Tudo isso deveria estar sendo trabalhado, mas não existe, isso é só no papel. Na prática não está existindo, não está se concretizando isso. Então a dificuldade para as famílias, para os aposentados, para os trabalhadores quando se aposentam e encontram-se nessas situações, nessas dificuldades, eles não têm onde se apoiar, eles não têm onde buscar uma orientação, buscar uma condição melhor para viver. Tem órgãos específicos para isso, tem defensoria, tem uma série de órgãos que olham isso, conselhos, delegacia de idosos, né? Mas tudo demanda muito tempo. E aí as pessoas acabam se rendendo e não procurando, deixando de lado isso aí e vivendo ao relento. Presidente Robson, algumas pessoas aqui no Vale do Aço nós acompanhamos aqui em movimentos da terceira idade que na verdade chamam os idosos de a melhor idade. O Brasil com um litoral desse tamanho, Minas Gerais com o estado histórico que nós somos, com uma diversidade cultural tão grande, quer dizer, existe um campo todo para ser aproveitado pelas pessoas que deixaram de trabalhar, não é isso? Está precisando aí de um apoio. Sim, com certeza. Eu acho que a situação do brasileiro aposentado, ela merece um pouco mais de respeito, primeiro. Respeito pelos governantes. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Respeitar os direitos dessas pessoas, fazer com que esses direitos sejam de fato repassados para essas pessoas e que nós, enquanto aposentados, enquanto idosos, possamos estar cobrando isso, possamos estar buscando esses direitos através da participação, através da união, através da mobilização, para poder garantir uma sobrevida maior e uma vida melhor para as famílias. Uma das formas é o fortalecimento em associativismo. Aqui no Vale do Aço nós temos Timóteo, que acaba levando um pouco do público de Coronel Fabriciano, e Ipatinga também atrai de Coronel Fabriciano, mas das 4 cidades da região metropolitana, 2 têm associação de aposentados. Em Minas Gerais são 853 municípios, seriam quantas associações aí? Tem várias associações, né, de aposentados, entidades representativas, né, de aposentados no estado, né? Só na federação nós temos quase 70 associações filiadas à entidade, né, à federação. Mas tem outras entidades por aí que ainda não se filiaram. Nós estamos buscando também, fazendo um trabalho junto a essas entidades para que elas possam vir para o seio da federação, para buscarmos uma mobilização maior, porque a união faz a força. Quanto maior esse movimento crescer, mais condições de reivindicar nós teremos e mais força e mais poder para isso nós teremos. Ok. Principalmente com relação ao público que existe, porque só de idosos já são 20 milhões de brasileiros, e como o senhor explicou muito bem, nem todo aposentado é idoso necessariamente. E nem todo idoso é aposentado. Né? Mas dentro da Previdência Social, por exemplo, né, dos 32 milhões de beneficiários da Previdência Social, né, nós temos aí quase 27 milhões, 26 milhões e alguma coisa, de aposentados e pensionistas, independente se ele ganha até o teto do mínimo ou acima do mínimo. Legal. Presidente, quero agradecer muito sua presença aqui na TV Cultura e deixar aqui um espaço aberto para que os representantes dos idosos, dos aposentados e pensionistas divulguem o que entendem que deve chegar ao conhecimento público, tá bom? Eu agradeço a oportunidade e deixo aqui um recado para que todo trabalhador, quando se aposentar, e aquele que está aposentado já, procure uma entidade representativa, busque essas entidades de aposentados e pensionistas nos seus municípios ou criem uma associação. Essa mobilização vai trazer muito benefício, não só individual, mas para a comunidade como um todo. Legal. Olha, eu quero agradecer aqui no estúdio da TV Cultura a presença do jornalista Alencar, que é
assessor da Federação dos Aposentados. Alencar foi um jornalista que já passou pelo Jornal Diário do Aço, onde nós labutamos também. Já foi morador aqui do Vale do Aço, hoje está em Belo Horizonte, não é isso, Alencar? Obrigado pela presença aqui também nos estúdios da TV Cultura. E eu agradeço a você que nos acompanhou aí do outro lado. Tenham todos uma ótima semana.